Abrissem a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 46 até o verso 55. Então, Lucas, verso 46 até o verso 55. Então, o pastor Antônio pregou nos versos anteriores, na semana passada, então nós vamos seguir exatamente de onde nós paramos. Diz assim: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de ouvirmos a tua santa palavra nessa noite, de meditarmos. Fala, Deus, aos nossos corações durante essa noite. Amém. Meus irmãos, desde que nós somos ensinados a nos prepararmos para a vida, escola, expectativa, na adolescência, preparações seguras, mesmo talvez não sermos suficientes. Depois vem algumas decisões que parecem definitivas, como, por exemplo, a faculdade que você vai fazer, com quem você vai se casar, qual carreira você vai seguir. E tudo isso parece que resume bastante aquilo que é a nossa vida. Você aprende a cuidar do seu corpo, da sua imagem, você trabalha, estuda, você namora, talvez você case, talvez você tenha, talvez você carregue frustrações para o resto da sua vida. E com o tempo você começa a chamar uma agenda cheia, contas a serem pagas, compromissos a assumir e planejamento. Você começa a se medir pela sua capacidade de produzir. Você começa a achar e a ter a sensação de que você pode controlar o rumo das coisas. E assim, sem perceber, com o passar do tempo, nós vamos nos tornando centro da nossa própria história. É a nossa carreira, a nossa família, os nossos medos, as estratégias que nós criamos para que nada saia do lugar. Nós aprendemos a sustentar as nossas emoções, a engolir o choro e a seguir. Mas diante de tudo isso, eu te pergunto, onde entra Deus? Onde entra Deus na sua história? Ele é chamado naquela que a gente o casamento, tá? Às vezes ele é chamado depois daquela também você recebe um diagnóstico que você não queria. Ele é chamado às vezes numa ligação inesperada que muda os seus planos completamente. Ele é chamado quando você descobre que vai ter um filho e você não sabe como lidar com a situação. Ele é chamado quando você faz uma escolha que você acredita irreversível. Não para perguntar o que está querendo, mas para pedir conserte o roteiro. Senhor, abençoa a decisão que eu já tomei. Senhor, faz com que dê certo o caminho que eu já segui. Não deixe que os meus planos desmoronem. Você não pede uma nova história. Você sempre pede que Deus resolva os problemas que você criou na sua história. Mas a fé cristã, ela começa exatamente quando essa lógica é destruída. Ela começa quando você descobre com temor e com graça que Deus não entrou na sua vida para sustentar o seu enredo. Ele entrou para retirar você do centro e para te inserir numa história muito maior. Uma história que não é você que está escrevendo, mas é ele quem está escrevendo. E nesse cântico de Maria que nós acabamos de ler, foi exatamente isso que aconteceu. Maria, ela percebeu que a vida dela não será regida pelos planos dela, mas que a vida dela acabou de ser dedicada pela ação de Deus. E quando Maria, ela se canta. Segue com o verso 40 novamente. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu. Meus irmãos, quando Maria diz que a minha alma desce ao Senhor, ela não está dizendo que Deus é maior do que ele era. Ela não está dizendo que ela pode acrescentar engrandecimento ou grandiosidade a Deus. Ela simplesmente está dizendo que ela está fazendo uma proclamação pública da grandeza de Deus. Ela está tornando visível, declarando em voz alta aquilo que é verdadeiro em si mesmo. Maria está dizendo:
Deus será engrandecido, ele será visto como grande por meio da minha voz. E isso é fundamental. Maria não canta para explicar a sua experiência, mas ela canta para demonstrar a grandeza de Deus. O foco dela é deslocar os olhos dela e colocar os olhos, e logo ela, o meu se alegra, o meu Salvador. A alegria de Maria não está porque o pastor falou na aula passada, e eu vou reiterar, provavelmente Maria ir na casa de está grávida, e ela está grávida de um pai biológico. Se coloque no lugar dessa mulher, pense em você tentando explicar para a comunidade, para o pai, que você está grávida. Quem acreditaria? Quantas pessoas não achavam que Maria era uma imoral que havia cometido adultério? E lembre que Deus não apresentou para mais além dela, não mandou um anjo explicar a situação da unidade ou para o resto dos seus parentes. Maria não tem status social, ela é pobre. Ela vive vila miserável na Galileia. Ela não tem garantias. Ela vive em um contexto de opressica, um império estrangeiro que domina. Mas na história, ela não está alegre por razões aleatórias. Ao chamar Maria está aí com esperança. Essa é a linguagem, como por exemplo em Êxodo, Salmos, Maria está fazendo, é parte do agir povo, ou seja, ela não está entendendo, ela sabe que encaixa a história maior. O Deus que abriu e libertou Israel, o Deus que salvou o povo ao longo de gerações, agora está agindo e ela vida. Isso o louvor de privado, o louvor de Maria é histórico. Verso 48. Porque atentou para a humildade da... Pois desde agora todas as gerações, o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Meus irmãos, agora a sua alma engrandece ao Senhor. E o motivo, novamente, não está nela, mas está em Deus. Quando ela diz, Deus atentou à humildade da sua serva, é fundamental que você entenda aqui que humildade não é uma virtude moral interior. Humildade não se trata do caráter de Maria aqui, mas da sua baixa posição, da sua pequenez social e da sua inabilidade histórica. Como nós já dizemos, Maria é jovem, é mulher, é pobre, mora em uma aldeia irrelevante, é uma pessoa que não faz parte das vias públicas do poder, não tem capital religioso e político nenhum. Notem, existiam muitas mulheres importantes nesse período. Existiam descendentes de reis, existiam pessoas que estavam vinculadas à dinastia de Herodes. Muitas mulheres nesse período ficaram famosas, como por exemplo Cleópatra do Egito, que foi rainha, mas Deus não por fora dos tronos, uma pessoa pequena escondida em uma vila da Galileia. Maria é invisível para o mundo, mas ela foi vista por Deus. O verbo atentar aqui com o olhar de Deus intencional. Deus não simplesmente tropeçou em Maria. Ele a viu, ele a escolheu e resolveu agir no meio dela. Em seguida, Maria continua e diz, porque o poderoso me fez grandes coisas. E aqui ela novamente foco as grandes coisas em respeito dela. O termo poderoso é um poder efetivo de Deus. O Deus que não apenas realiza feitos grandiosos. É Deus quem intervém e age e faz um passo. Maria faz finalizar essa frase de santo é o seu nome. Porque o poder de Deus não é nem é o poder de Deus é inseparável da santidade. Deus age com poder, mas de acordo com o seu próprio caráter. As grandes coisas que ele fez não são espetáculos vazios aos olhos, mas são atos santos, fiéis e alinhados com as suas promessas ao seu povo. Agora, meus irmãos, eu quero tirar uma aplicação de tudo que a gente já viu até agora, no verso 49. Eu quero que você seja sincero e brutalmente honesto. Diante desse texto até agora, o que Deus realmente fez por Maria? Ela está comemorando, ela está radiante com as grandes coisas que Deus fez por ela. Mas sejamos sinceros, até agora, a reputação de Maria permanece, talvez, em xeque. Maria está grávida sem marido, e quem acreditaria nela? De que ela foi concebida por obra do Espírito? Talvez ela carregue o peso do olhar torto, o custo da suspeita. Lembra, Deus não explicou nada a mais ninguém a não ser José. Deus também não mudou a condição social de Maria e nem prometeu isso. Maria é pobre, vai continuar pobre e vai morrer pobre. Ela continuou morando numa aldeia irrelevante. O domínio de Roma não saiu de cima do povo dela. Não houve ascensão, ela não é reconhecida publicamente e tampouco começou a disputar. Deus não melhorou a realidade econômica de Maria. Ela não recebeu estabilidade, nem segurança, nem nenhuma garantia. Pelo contrário, durante todas, Maria viveu na pobreza, tendo apenas que era necessário, talvez ao que hoje, Deus não poupou Maria do sofrimento.
ela perde José quando é jovem, porque José não aparece na narrativa dos evangelhos depois que Jesus já é homem. Ela cria filhos num mundo violento. Ela veria o seu próprio povo sendo oprimido durante toda a sua vida. Ela veria o seu filho primogênito sendo rejeitado, perseguido, condenado e executado numa cruz romana. E ela estaria lá até o final. Deus não retirou o sofrimento da vida. Parece que ele ampliou. Então, o que Deus fez por Maria? Porque até agora eu não vi nenhuma ajuda que o mundo consideraria como algo realmente que Deus possa ter. Até agora, na maioria dos ensinamentos que nós recebemos em igrejas ditas evangélicas por aí, parece que Deus abandonou Maria. Mas, meus irmãos, Deus fez, ele deu a ela uma responsabilidade esmagadora: gerar, parir, criar o Salvador do mundo, carregar no ventre o Verbo encarnado, amamentar o Deus homem, ensinar a andar aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Deus não facilitou a vida de Maria, mas ele colocou ela da história. E é exatamente o nosso coração que deve entender a situação. Porque nós cantamos esperando que Deus nos poupe do peso. Quando Maria canta, porque Deus a chamou para carregar o peso. Nós oramos pedindo alívio, enquanto Maria louva porque recebeu uma missão que custaria a vida dela. Talvez nós estejamos decepcionados com Deus, porque até agora ele não melhorou nada na nossa realidade econômica. Mas Maria louva a Deus porque ele deu a vida. Talvez você queira que Deus resolva, mas Maria Deus acha para participar. O Deus do cântico de Maria conforto, mas ele lugar próprio. E esse lugar, ele não aplaude, mas ele tem responsabilidade, obediência. Maria não canta porque a vida dela ficou fácil, mas ela canta porque ela foi escolhida. E a pergunta que fica não é se Deus melhorou a vida dela. A pergunta é se nós estamos dispostos a louvar um Deus que não irá nos poupar, mas que nos chama para carregar algo infinitamente maior do que nós mesmos. É esse o Deus que Maria engrandece. É esse o Deus que está representado nele. Essa é a compreensão que nós geralmente resistimos. Porque, meus irmãos, vida cristã não é encaixar Deus nossos dramas pessoais. Vida cristã é o nosso papel na história dramática de salvação do mundo que Deus está escrevendo. Enquanto nós tratarmos Deus como alguém que entra na nossa história para aliviar nossos problemas, para solucionar nossas crises pontuais e melhorar nossa qualidade de vida, nós estamos no Deus solitário. Maria não pergunta a Deus e nem ao anjo em um momento como que isso vai impactar os meus planos, como isso vai afetar a minha reputação, como isso melhora a minha vida. Mas ela entende que tem algo muito mais perigoso. Deus não aparece para servir a história. Ela foi chamada, tem consequência. Assumir um lugar na história de Deus gera conflito com um pecado que antes era tolerável. Como alguém que vai participar da história de pode ainda estar entrameado num lamaçal de pecado. Esse tipo de desejo não cabe mais. Isso traz conflito com uma vida organizada em torno do próprio conforto. Se eu sou chamado a participar da história de Deus, por que o meu conforto e a minha qualidade de vida em primeiro lugar? Meus irmãos, santidade não nasce do medo do castigo, nem do desejo de querer ser mais piedoso. Santidade, quando nós entendemos, da mesma forma que Maria, que a nossa vida agora carrega o peso de Deus. Maria diz: santo é o seu nome, muda tudo. Porque se o nome dele é santo, a vida de quem carrega esse nome não pode ser uma vida comum. Assumir a história de Deus deve produzir engajamento que alguém mandou, não por religiosos, mas por salvos. Salvos faz interior, mas salvos para qualquer coisa. A fé, ela deve gerar luta, ela deve gerar santidade, de moralidade. Quando Deus é simbolizado para aliviar o que sobra, não, mas é moralismo barato, manipulação, um Deus domesticado, que existe para legitimar desejo e anestesiar. Verso 5, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles. Então, depois de falar do poder de Deus, da santidade do nome de Deus, Maria acrescenta algo essencial. Deus também é misericordioso. Isso é uma misericórdia ativa, concreta. Não é um sentimento passageiro, nem uma tolerânciazinha genérica. É uma misericórdia que se compromete, tenta aliança, que permanece quando já deveria ter acabado. Maria faz duas afirmações. Primeiro, a misericórdia de Deus não é momentânea, atual. A misericórdia de Deus, ela vai o agir de Deus no morro. A história de Deus não falha. O que ele começou, a misericórdia, notem que é a misericórdia da parte de Deus, mas é a definição de aliança. O temor é saber quem é poderoso e responder com reverência e obediência.
Ou seja, a misericórdia de Deus não é um direito autônomo da humanidade, nem um recurso disponível para qualquer um que deseja acessar, mas ela é vivida por aqueles que se colocam com temor. Isso para nos atingir força, porque muitas vezes queremos misericórdia de temer a Deus. Nós queremos perdão, queremos graça sem obediência, queremos misericórdia, mas não. Maria não um Deus. Ela não fosse um Deus de hipergraça. A misericórdia que vai de geração não é a que passa a mão na cabeça, é a que mantém o povo de Deus em pé ao longo de. É a misericórdia quem abriu, perdeu a própria e aprendeu. Verso 5, agiu com seu braço, valorou, dispersou o que no coração alimentava o soberbo. Meus irmãos, nota que a partir Maria muda o verbal que ela está utilizando. Ela passa a falar dos eventos como se eles no passado. Ela usa o tempo passado para descrever as que ainda vão. Isso é estranho. Por quê? Porque as coisas que ela vai descrever ainda estão acontecendo ou acontecerão, mas ela já trata de se já tivesse. Isso é o que podemos chamar de passado. Não é uma poesia otimista ou uma esperança de que tudo vai dar certo no final. É uma convicção teológica. Maria fala no passado porque ela está certa de que o agir de Deus já descreve a coisa como. Porque aquilo que Deus promete é tão certo que ele irá realizar que já pode ser cantado como se ele já tivesse realizado. Notem, fé na fé. Não é porque ela declara isso vai acontecer, mas ela fala pela convicção de Deus fiel a sua. Deus age e ele não de qualquer forma. Ele age com o seu braço. O braço de Deus é a metáfora do Antigo Testamento. Descreve o poder de Deus em ação. É a imagem do êxodo, da libertação, da intervenção de que rompe as opressões e altera o rumo da história do seu povo. Não é um poder abstrato, espiritualizado ou simbólico. É Deus agindo na história. Deus inaugura aquilo que nós chamamos agora de reversão de. Ele não vem para consumir o mundo, ele vem para colocar um lugar. Ele vem para virar o mundo de cabeça para baixo. Ele não administra as falhas humanas, ele confronta todas elas. Maria entende que a vinda do Messias agora é algo irreversível e que a engrenagem da história começa a ser completamente colocada. Notem o que ela diz ainda no verso 51. Dispersou os que no coração alimentavam soberbo. Continua 53, 52. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os, encheu de faminto e despediu vazios os ricos. Meus irmãos, o braço de Deus, história, começa a reverter aquilo que a humanidade comprometida com o pecado. Notem que agora, aquilo que Maria está declarando é que Deus fará inversões radicais no rumo das coisas. Perceba as inversões. Os orgulhosos serão dispersos, os poderosos serão derrubados, os humildes serão exaltados, os famintos serão saciados e os ricos sairão vazios, sem nada. Essas imagens não são metáforas vagas. Elas falam de estruturas reais, de relações concretas, de desigualdades visíveis. Maria não está descrevendo simplesmente um ajuste moral no coração do ser humano, mas ela está descrevendo uma reorganização total do mundo a partir do reino de Deus. Nota, eu não quero que você espiritualize isso daqui no sentido assim, Deus derrubou dos tronos os poderosos. Ah, ele está derrubando do trono aqueles que se colocam no trono do seu coração. Não, ele está falando de derrubar poderes, pessoas que estão estabelecidas sob o governo. Mas isso não é um discurso revolucionário humano. Maria não está convocando ninguém para uma revolta popular. Ela tampouco está propondo uma tomada de poder. O que ela está fazendo é simplesmente cantando a teologia do de Deus. A iniciativa não parte dos oprimidos, parte de Deus. A reversão aqui não acontece pela força, mas sim pela intervenção de. Por quê? Porque o governo de Deus encaixa nos padrões. O governo de Deus expõe o orgulho, sustenta, desmonta a falta de segurança dos poderosos. Ele revela a fragilidade da riqueza e honra aqueles que estão descartados. Maria está dizendo algo perigoso. Quando Deus age, ninguém permanece onde estava. Meus irmãos, se o cântico de Maria estivesse descrevendo algo que Deus fará no apenas, a igreja poderia se dar aumentar nas cadeiras e viver o resto da vida em passividade. Mas Maria está cantando no passado profético. Lembre-se, o reino já entrou na história. Isso significa que as inversões do reino devem ser levadas a cabo e testemunhadas e antecipadas pela igreja.
O papel da igreja não é tomar os tronos, mas é desmascará-lo. A igreja avança a agenda do reino de Deus quando se recusa a ser as lógicas que Deus prometeu derrubar. Quando ela não se curva ao orgulho, ao poder, ao prestígio, ao dinheiro ou aos critérios mundanos de valor. Quando a igreja vive em sinal visível de que existe outro governo em operação. Os orgulhosos são dispersos quando a igreja se recusa a construir sua identidade em superioridade moral ou intelectual. O reino avança quando o povo de Deus aprende a confessar pecado, a depender da graça e a não viver em autopromoção, mas em autossacrifício radical. Os poderosos são derrubados quando a igreja não se ajoelha diante de poderes, não se ajoelha diante de influências culturais e nem em status social. A igreja não governa, mas deve lembrar ao mundo: o governo é provisório. O governo de Deus é que se fará permanente. Os humildes são exaltados quando a igreja se torna o lugar onde os invisíveis são vistos. O fraco, o cansado, o esquecido, o pobre, a viúva, o órfão, aquele que não tem nada, esse deve encontrar acolhimento no meio de nós. Não porque nós fazemos caridade performática, mas porque Deus redefiniu aquilo que realmente importa. Os famintos são saciados quando a igreja vive a misericórdia concreta do reino, não como política pública, mas como expressão de um povo que tudo que tem vem de Deus. O cuidado com o necessitado, para nós, não é ideologia, é teologia, é fidelidade ao rei. E os ricos são despedidos, vazios, sem nada, quando a igreja se recusa a prometer que a fé gera prosperidade. Quando a igreja se recusa a dizer que a fé leva ao conforto ou que vai dar segurança. Mas sim quando nós dizemos a verdade, que ser um crente fiel não vai te dar dinheiro, não vai te dar estabilidade. Pelo contrário, pode te levar à pobreza e pode te fazer você passar muita dificuldade e sofrimento no mundo. Estabilidade e sucesso não é sinal do favor de Deus. Meus irmãos, perceba que isso não é revolução armada e nem projeto partidário. Também não é engenharia social, mas é um testemunho da igreja. A igreja deve avançar a agenda do reino de Deus, vivendo como se fosse um corpo estranho no mundo, obediente a Cristo em todos os momentos. Isso exige coragem. Isso pode custar a sua reputação, pode custar a sua infância, pode custar o seu conforto. Verso: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Meus irmãos, Maria encerra, ela está cantando encerramento, deixando claro que isso que ela está cantando não é o que Deus está fazendo aqui não é um plano novo, não é um plano B, ou uma mudança de estratégia porque algo deu errado no percurso, mas é o cumprimento daquilo que Deus prometeu já desde quando Maria diz que Deus amparou a Israel. Ela está afirmando que o agir de Deus nasce da fidelidade, a aliança com o povo de Israel. Aquela mesma misericórdia que nós já mencionamos. Deus não age porque Israel foi fiel, porque Deus é fiel à sua própria palavra. O termo servo nesse não é acidental. Israel foi escolhido para servir a um propósito redentor, mas falhou várias vezes. Mas Deus não falha, Deus não abandona as promessas, ainda que Israel seja. Maria, então, ancora tudo em Abraão. Isso é. Notem o versículo: a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para como prometer aos nossos pais. O Messias, ele não surge como uma resposta a uma crise recente de Israel. Ele surge como o auge da história anunciada há séculos. As promessas feitas a Abraão, bênção, descendência, redenção para todas as famílias da terra, encontram em Cristo o seu cumprimento e a sua realização definitiva. A salvação que o Filho de Maria vai prover não é um episódio isolado. Ele é o clímax da história da aliança. Tudo que veio antes apontava para esse que vem depois, deriva desse momento. Maria entende algo que nós frequentemente esquecemos, que o centro da fé cristã não é a nossa experiência, mas é a fidelidade de Deus. Agora, nós costumamos contar a história da salvação de um jeito curto demais. Geralmente, nós falamos em criação, depois nós falamos em queda e pulamos direto para a redenção. Quase sempre reduziu a ideia de que Deus perdoa os meus pecados pessoais e me leva para o céu. O problema disso é o enorme vazio que nos deixa a história. Porque se nós considerarmos redenção como o Novo Testamento, criação e queda como essas primeiras páginas da Bíblia, nós ainda temos tudo isso da história da redenção. O que aconteceu entre a queda e a redenção?
Geralmente é o que nós ignoramos, a história de Israel. Onde entra a história de Israel no Evangelho? Onde entra a história de Israel na salvação? Quando nós ignoramos Israel, nós começamos a acreditar que a solução que Deus provê é uma solução extremamente pessoal. O resultado disso é previsível. Uma fé individualista, voltada para uma vida interior, pouco interessada na história, pouco interessada na missão de Deus e pouco interessada no mundo. Um cristianismo que espera ir embora, em vez de entender o seu chamado aqui e agora. Mas Maria não está contando a história reduzida. Quando ela diz que Deus amparou Israel assim como prometeu a Abraão, ela está afirmando que a redenção não é algo individual, mas Deus redime o povo para si. Deus não responde à queda de Adão com um plano genérico de salvação de almas. Ele responde escolhendo Israel para ser centro da restauração do inteiro. Israel existe para carregar uma promessa, para ser sinal da fidelidade de Deus, para ser o meio pelo qual a bênção alcançaria todas as famílias da terra. E o Messias de Israel é o cumprimento dessa vocação. Jesus não vem somente para nos salvar dos nossos pecados individuais, mas ele vem para cumprir o chamado de Israel, para assumir a missão de Israel e levá-la ao seu objetivo. Em Jesus, Deus está finalmente fazendo a meteu, restaurando todo o universo por meio de um povo rei. A salvação deixa, então, de ser apenas para onde eu vou depois que eu morrer e passa a ser também sobre quem eu sou agora, como parte da história que Deus está escrevendo. Nós não somos resgatados por Jesus para sairmos do mundo, mas para participar do resgate juntamente com ele. Quando perdemos Israel dessa história, nós perdemos o sentido da nossa. Maria não canta uma salvação que termina e começa nela. Ela canta uma promessa que atravessa gerações. Isso significa que quando você é salvo, você é incorporado a uma história muito mais antiga que a sua. Há uma vocação coletiva de participar da salvação do mundo por meio do reino de Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar compartilhando uma história pessoal. Alguns de vocês sabem disso, mas minha irmã mais nova, de 2021 até 2000, enfrentou um câncer extremamente agressivo. No seu último mês de vida, enquanto o corpo dela definhava lentamente em um quarto de hospital, a esperança dela permanecia acesa, com uma intensidade que não pode ser explicada por nada que entenda. Ela não tinha respostas, ela não fazia dos heróicos, ela não dizia que não estava com dor, ou também não negava, mas ela carregava uma convicção serena e ao mesmo tempo que a vida dela estava guardada em Jesus. Eu passei um mês de vida dela, várias noites com ela no hospital, várias, relembrando histórias da infância, assistindo filme na televisão, falando sobre Deus, falando sobre a morte. Mas em todas essas conversas, uma coisa me chamou a atenção. Parecia que a fé da minha irmã não era pesada, era uma coisa leve. Ela não estava ansiosa, ela não estava desesperada. Era estranho até, porque na minha concepção, eu na mesma situação estaria desesperado. Mas como que ela conseguia fazer isso? Eu tenho a impressão hoje, olhando para aquele período, que minha irmã não estava tentando controlar o enredo da história. Ela parecia alguém que sabia exatamente que a história dela estava prestes a terminar. E ela interpretou o seu papel como um ator que sabe que aquela é a sua última cena numa série que já está há muito tempo, mas que o tempo dele, daquele personagem, chegou ao fim. E ela não tentou reescrever o roteiro. Ela não brigou com o autor. Ela não improvisou para tentar roubar o centro da narrativa. Ela apenas entrou em cena uma última vez com fidelidade, dignidade e confiança, sabendo que mesmo depois dela, a história continuava. Como eu já disse, uma fé leve, estranhamente leve, como algumas das histórias que ela amava compartilhar com todos. Por exemplo, a história de um pequeno hobbit que, sem querer, descobriu que o mundo era muito maior do que as fronteiras do vilarejo onde ele vivia. Minha irmã costumava dizer que Bilbo só encontrou sentido na vida quando percebeu que por trás das suas tinas, dos seus receios, existia uma aventura muito maior que chamava ele para fora dele mesmo. Bilbo pensava que sua vida era chá, conforto, briga com seus vizinhos, até descobrir que no mundo havia dragões, reis esquecidos, promessas antigas e um bem maior que valia a pena servir. Mas nós, muitas vezes somos Bilbo. Nós preferimos dar a Deus um papel de coadjuvante na história. Nós redefinimos a fé e a palavra de Deus com nossas pautas pessoais, nossos medos, nossas preferências. Falamos o tempo todo cultura, cosmovisão, família,
sexualidade, política. É óbvio que todos esses temas importam, mas eles não são o evangelho da salvação. Quando essas coisas ocupam o centro, Jesus é deixado de lado. E quando Jesus Cristo é deslocado para a periferia da história, nós podemos ficar cheios de narrativas importantes, mas aí nós terminaremos vazios de salvação. Foi assim que aconteceu com os fariseus. Eles discutiram casamento, divórcio, adultério, política, impostos, mas foram incapazes de reconhecer o Deus encarnado diante dos próprios. Meus irmãos, se Jesus Cristo não for publicamente apresentado a nós, ficado e ressurreto, dia após dia na palavra, nós também nós ficaremos ocupados demais com a nossa própria vida, ficaremos cegos do Cordeiro de Deus que é o pecado do mundo. O cântico de Maria nos traz de volta. Maria não canta sobre ela não canta sobre os seus dramas. Sequer a Bíblia menciona os problemas que Maria teve na Maria não canta sobre os seus planos, ela não canta sobre a sua segurança. Ela canta porque entendeu que foi arrancada da sua história e transportada para uma história muito maior do que a dela, a história de. Ela canta porque viu que Deus entrou no tempo, que o Criador do mundo viu carne humana, que o Santo se fez frágil e pisou no mundo de pecado, que o Rei do Universo nasceu numa manjedoura, que o Todo-Poderoso Senhor do Universo morreu numa cruz. E é ali que tudo converge. Jesus é essa história. Ele é o Filho eterno do Pai. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Rei humilde que vai ser exaltado. Ele é o Rei coroado de o braço do Senhor está em madeiro. Ele é o Cordeiro que vive para sempre. Ele é o cumprimento da promessa. Ele é a esperança de Israel. Ele é a nossa esperança. E é Ele que é o autor da nossa. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor mostrado tua grandeza está muito acima da nossa vida, Deus. O centro nos coloque aonde o Senhor, um papel que no grande drama da salvação, da história da humanidade engaje